Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Arangues, jogador chileno que tem interesse de voltar para o futebol sul-americano. Será que seria viável e podemos imaginar uma volta do atleta para o Cruzeiro? Enfim, jogador que tem tido propostas de alguns times no Brasil, que já adianto para vocês, o que pegaria é a questão financeira. Tem também informações sobre o Caio Rosa. Você lembra dele? Jogador que surgiu na base do Cruzeiro, né? Foi vendido para o futebol lá dos Emirados. Como que ele está? Em qual time ele tem jogado? Quero falar aqui com vocês. E também sobre o Merentiel, atacante uruguaio aí, muito especulado no Cruzeiro, que já definiu seu futuro no futebol sul-americano. Onde será que ele vai jogar? Será que seria uma boa opção para a Raposa? Quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa primeira meta aqui no ano de 2023, que é de 40 mil inscritos, né? Então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar aqui os jogos, por exemplo, do Campeonato Estadual dessa quinta-feira, né? Boas partidas aí que eu vou deixar em destaque para vocês. Do Campeonato Carioca, tem, por exemplo, Vasco da Gama e Resende às 7 horas da noite. Vitória do Vasco em casa, né? Pagando 1,36 a cada real apostado. Um empate aí 4,20 e uma vitória do Resende fora de casa 8,50. Tem também em Volta Redonda e Fluminense, jogo às 9h10, vitória do Fluminense fora de casa, né? Pagando 1,60 contra o Volta Redonda, jogo às 9h10, essa partida começa. E também lá na Sportpix, a partir de amanhã, na sexta-feira, terá a opção de você apostar no jogo, né? Entre Cruzeiro e América, nesse sábado aí pelo Campeonato Estadual, jogo que vai ser em Brasília. Então, para você começar a apostar, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o Caio Rosa, jogador de 21 anos de idade, que assim, eu tava gravando aqui os vídeos esses dias e lembrei, né? Nossa, como será que tá o jogador em 2023? Realmente tem muito tempo que eu não ouço falar do atleta. Vocês lembram dele, que surge muito bem na base do Cruzeiro, chega em 2017 para o time sub-17 e desde então foi um dos grandes destaques. Principalmente em 2019 com a campanha da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Copinha, onde ele fez 6 gols, 5 assistências em 30 jogos. Por conta desse bom desempenho em 2019 e a carência do time do elenco para 2020, ele começa a ter algumas chances no estadual, né? Onde foram 4 jogos pelo Cruzeiro. É claro que dessas 4 partidas, teve um jogo, se não me engano, contra o Vila Nova, que ele foi bem, né? No Campeonato Mineiro, um jogo bem chuvoso, por sinal, mas tirando isso, não foi uma apresentação incrível, mas era de se esperar, porque ele estava surgindo ainda na base do Cruzeiro e tinha realmente um apoio muito forte da torcida. Eu lembro que era ele, o Maurício também tinha um apoio bem forte da torcida naquela época, e o Stênio, que começou a ganhar chances naquele ano de 2020. Acabou que o Cruzeiro negociou ele, eu esqueci o valor agora, eu tentei pesquisar, não achei essa cifra, mas na época tratava de um valor de 2 milhões a 2 milhões e 800 mil reais lá para a equipe do Al-Sharjah, dos Emirados. É isso aí, a pronúncia deles mesmo. E por lá é incrível como ele não tem conseguido jogar nos Emirados, não tem nenhum tipo de problema de lesão. Pelo visto, não é utilizado realmente pelas equipes. Ele chega lá em 2020, joga 2 jogos. Começa a temporada de 2020-21, a partir de agosto de 2020, ele é emprestado para uma equipe que eu nem vou tentar pronunciar, mas é da primeira divisão por lá também, um jogo apenas. Aí ele volta, termina a temporada passada pelo Al-Sharjah, onde ele foi comprado, apenas 2 partidas. E agora, na temporada 22-23, que começou, né, recentemente, ele foi emprestado para o Diba, o mesmo time que está o Pedro Castro e o Edu. Eu fiquei bem surpreso com essa notícia. Por lá, inclusive, ele já tem um jogo. Vamos ver se por lá, pelo menos, ele consegue jogar. Porque é uma pena, né? Nossa, um atacante aí brasileiro, ponta direita, 21 anos, não foi um investimento barato, não chegou de graça e não tem conseguido jogar. Realmente bem surpreso com essa análise aqui, se você for pegar nos últimos 3 anos, basicamente, desde quando ele sai do clube. Não tem conseguido jogar de forma alguma, e olha que já está com 21 anos, né? Então é uma pena. Eu vejo que o Caio Rosa tem muito potencial ainda, né? Mas pela idade de quando ele surge no Cruzeiro, tinha certeza que ele logo iria virar, iria ser vendido. Tudo bem que o Cruzeiro vendeu ele por um valor interessante, se você for parar para analisar, ainda mais naquele ano ainda de 2020. O Cruzeiro numa situação bem boa, né? Para não dizer o mínimo. Enfim, o Caio Rosa então indo para a sua 3ª temporada consecutiva, pelo menos vamos ver se agora com o Pedro Castro, com o Edu, ele não possa fazer um bom desempenho, né? Torcer aí para ele, no caso na primeira divisão
do futebol dos Emirados pelo Diba, um time aí que, pelo visto, tem investido pesado nos brasileiros. Quero falar aqui com vocês sobre o Arangues. Será que tem alguma chance do volante chileno, que está aí com seus 33 anos de idade, voltar para o futebol brasileiro e vir parar no Cruzeiro? Enfim, até eu tinha visto um pessoal comentando sobre o jogador, né, que deve ficar livre no mercado a partir de junho, que é quando se encerra o contrato dele com o Bayer Leverkusen lá da Alemanha. E diferentemente de vários sul-americanos que têm o interesse de voltar para o Brasil depois, para o futebol sul-americano no geral, né? Depois de uma certa idade, ele tem sido um papel protagonista há muitos anos pelo Bayer, né? Tudo bem que ele tem tido uma condição mais como reserva do que titular, mas é como se fosse um 12º jogador. Quase todo jogo ele entra, né? Na atual temporada mesmo, ele já tem 15 partidas, 2 gols marcados. Ano passado, 32 jogos, 2 gols e 4 assistências. Pelo Bayer Leverkusen, ele soma no total mais de 300 jogos, né, pelo clube desde 2015/2016, que é quando ele sai do Internacional e vai jogar no futebol alemão. Tanto que ele, no caso pelo Internacional, teve uma boa identificação com a própria torcida, né? Foram mais do que 52 jogos, 10 gols, com destaque para aquele ano de 2014. Inclusive, ele faz ótimas partidas contra o Cruzeiro naquele Brasileirão de 2014, principalmente lá no Beira-Rio. E, no caso, chama atenção quando ele é negociado com o próprio Bayer Leverkusen, único time do futebol alemão que ele jogou. Até nesse início de janela, que é o início da nossa temporada e o meio do futebol europeu, ele tinha o interesse de, como tem uma boa relação com o Bayer, meio que antecipar essa rescisão, né, que ia até o meio do ano, mas acabou não sendo liberado, e os times aqui no Brasil que tinham interesse nele, acabou não avançando nessa história, que era, por exemplo, o Vasco. O Internacional tem interesse, mas ele era para voltar no passado e já estava tudo certo para ele rescindir o contrato com o clube alemão, mas o Internacional, quando ele já estava quase vindo, né, falou, não temos mais dinheiro para te contratar. Aí ele falou que não ia mais voltar para o Internacional e deve ser o que vai acontecer. Eu, sinceramente, aceitaria muito ele aqui no Cruzeiro. É um cara, mesmo tendo 33 anos, muito diferenciado. Até a comparação com outro chileno que tem aqui no Brasil, igual o Vidal, eu acho o Arangues muito mais jogador em relação à fase, né? Do que o Vidal, por exemplo. Mas, nossa, o salário dele, por exemplo, no Bayern é superior a R$1 milhão por mês. E até o Nicola deixou claro que, caso ele voltasse para o Brasil, não aceitaria ter um salário tão baixo também não, tá? Não estamos falando de 500 mil, 450, igual seria, por exemplo, o Gilberto, que estava sendo especulado, né? Por um valor próximo a isso. Quem sabe o Cruzeiro daria um jeito, mas é salário gigante, 800, R$1 milhão. Aí não dá, aí realmente o Cruzeiro não tem como, não é inviável. Se for, por exemplo, um Palmeiras, um Botafogo da vida, um Palmeiras, por exemplo, que tem uma boa condição, procurando um volante, um meia central muito bom, aí sim, faria sentido. Acho que um cara que joga demais se voltasse aí pro Brasil. É uma pena, o Cruzeiro ainda não tá nesse nível, não vai inventar nessa moda de trazer jogador caríssimo, e querendo ou não, seria um medalhão, né, 33 para 34 anos de idade. Muito bom, uma ótima opção no mercado, mas vim parar no Cruzeiro agora, em junho, julho, impossível. Se fosse daqui um ano e meio, quem sabe? Eu já diria que seria difícil, mas quem sabe? Hoje, então, pro meio do ano, basicamente bem inviável, só se as coisas mudarem demais daqui até pro meio do ano. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Merentiel, atacante uruguaio de 26 anos de idade, que foi especulado aqui no Cruzeiro como uma opção para ser esse camisa 9, né? Foi anunciado aí então como novo reforço do Boca Juniors para a temporada de 2023. No caso, ele chega por empréstimo de 1 ano, o Palmeiras emprestando o jogador e o Boca Juniors pagando 100% do salário do atacante uruguaio, que tem 26 anos de idade. Ele foi sim especulado pelo Cruzeiro, tá? Não sabemos se teve proposta oficial da Raposa ou não, mas era um nome no radar, porque é um atleta que havia chamado muita atenção no futebol argentino. Agora eu trago os números dele para vocês, mas que ele chega para o Palmeiras num investimento próximo de 13 milhões de reais e não consegue jogar, né? O Merentiel fez apenas 11 jogos e 2 gols pelo Palmeiras e foi emprestado então ao Boca Juniors. O Cruzeiro que tinha interesse sim no centroavante, e eu vejo que depois que teve conversas avançadas com o Gilberto, realmente não faria muito sentido trazer o Merentiel, que já tem o Gilberto para ser titular, e traria um outro jogador com salário alto para ser um reserva, não faz muito sentido. Então, se o Gilberto não tivesse vindo, na minha visão, o primeiro alvo deveria ser o Merentiel, tá? Porque é um ótimo jogador, realmente, muito bom mesmo, e mesmo que tivesse que fazer uma investida, por exemplo, seria o valor que o Palmeiras pagou, 13 milhões de reais. Um empréstimo com a obrigação de compra, por exemplo, não acho um valor muito fora da realidade, ainda mais se ter que pagar daqui um ano e meio, né? Então, acho um ótimo atleta, mas eu particularmente prefiro muito mais o Gilberto, ainda mais para esse primeiro ano de Série A, porque o Merentiel não tem bons serviços prestados até aqui pelo Palmeiras. Ele que surge na base do Peñarol, joga no Valência, lá da Espanha também, no caso pela equipe B, onde ele voltou para o futebol sul-americano em 2019,
passa por Godoy Cruz e o Defensa e Justiça, onde ele vai muito bem na temporada de 2021, onde ele fez 16 gols em 57 jogos em 2022, antes de ir para o Palmeiras, de janeiro a julho, estava voando também no futebol argentino, 20 partidas pelo Defensa e Justiça, 9 gols e 3 assistências, até ter essa investida, né, de um pouco mais do que 13 milhões de reais do Palmeiras para contar aí com o jogador. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Você gosta do Merentiel? Acho que concorda comigo, né, que se não tivesse o Gilberto, poderia ser essa opção para ser o camisa 9, mas o Cruzeiro já tendo o Gilberto, não faz sentido trazer um cara tão de peso assim, igual, por exemplo, teve essa especulação ontem do Rafael Navarro, e eu falei a mesma coisa, né? Palmeiras não liberaria 2 centroavantes, porque ou era o Merentiel ou o Navarro. O Merentiel, como é uruguaio, ocupa vaga de estrangeiro, foi emprestado, o Rafael Navarro teria mais espaço. E o Cruzeiro não faz sentido trazer um Rafael Navarro para ser um reserva, não faz o menor sentido, apesar do Matheus Davó poder jogar um pouco mais pelas beiradas, eu prefiro essa dupla aí, ó. Gilberto titular, Matheus Davó como uma opção no segundo tempo, do que ficar improvisando jogadores nas posições. Quero saber se você concorda comigo e discorda, e sobre reforços ainda, né? Quais posições você traria para o Cruzeiro? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube, que sem dúvidas vai me ajudar demais. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a postar, tá tudo aqui para vocês. Valeu, galera!